Queres poupar uns trocos ao montar o teu computador comprando peças em segunda mão? Provavelmente deves ver este vídeo. Boas pessoal, daqui HatRat. Quem viu a minha última live viu que eu disse que provavelmente iria fazer um vídeo com alguns truques e algumas dicas para quem quer comprar peças em segunda mão. Há vantagens e desvantagens, naturalmente, como em tudo. Portanto, o que eu vou fazer é dar as minhas melhores recomendações, que podem não ser as perfeitas, são as minhas, e vou dividi-las por uns diferentes componentes que constituem um PC e, portanto, tentar ajudar por aí. Começando pelo processador. Esta é das mais fáceis. Os processadores raramente variam, portanto, é muito pouco provável comprarem um processador em segunda mão que venha com algum defeito. Não quer com isso dizer que seja impossível. Um processador, em grande parte dos casos, eu pessoalmente nunca tive nas mãos, nem conheço ninguém que tenha tido um processador avariado, ou se teve, não me disse, não é? Portanto, mas é mesmo muito raro um processador avariar. E quando avaria é por maus tratos, normalmente físicos, quedas, más instalações, whatever. E se estiverem a pensar em overclock, também naquele overclock que se faz normalmente em casa, tirando overclocks extremos para bater recordes mundiais, aquele overclock que se faz em casa, como eu faço, como muitos de vocês fazem, também não os vão, não deve tirar-vos as garantias de comprarem um processador em segunda mão, ok? Muita gente tem medo de comprar processadores em segunda mão que tenham sofrido overclock. Não se preocupem muito por aí, muito resumidamente, é fácil, é frequente vermos processadores ainda a funcionar com 15 anos, porque eles são feitos para durar muitos anos, ok? E quando fazem um overclock, ao mudarem a voltagem é que vai tirar anos de vida de um processador. Ainda assim, o que vai fazer é com que, por exemplo, um Core i5 de segunda geração, um exemplo à toa, se calhar com um overclock, em vez de durar 18 anos, vai durar 10 ou 12. Ainda assim vai durar mais anos que aqueles que vocês o vão utilizar. Portanto, não deve ser um problema para vocês. Falando ainda de processadores, existem alguns que são pontos-chave e que devem procurar pela internet, seja no eBay ou em Portugal, no site Coisas ou no OLX. Existem alguns processadores chave que vos podem trazer um grande desempenho por muito pouquinho. Procurem por processadores da socket Intel 775, obviamente. Obviamente para muita gente esta socket é mais ou menos lendária, tem excelentes processadores, e o mais conhecido que ainda se vê por aí à venda em segunda mão é o Q6600. Comprem no algures entre 40 a 60 euros, não mais que isso. É um quad-core ainda bastante capaz de muita coisa. Ou então os Intel Core de segunda geração, como por exemplo o 2500K o i5 ou o 2600K o i7. Sendo que estes Core i5 e i7 de segunda geração não devem custar mais que 200 euros, abaixo de 200, ok? Entre 100 a 200, menos comprem de imediato, que é uma pechincha, mais começa a ser um bocado caro, ok? Agora uma nota importante: os Intel Core de segunda, terceira, quarta geração, quinta e sexta devem comprar uns novos, são gerações recentes, mas os de segunda, terceira e quarta geração, a diferença entre eles é muito pouca. Por exemplo, o melhor i7 de segunda geração não é muito mais fraco que o melhor i7 terceira, e o melhor i7 terceira não é muito mais fraco que o melhor i7 quarta. Portanto, a diferença de preços deve refletir isso mesmo. Mas é muito importante ainda nos processadores, a Intel fez um grande salto de desempenho da primeira para a segunda geração, ok? Dar um exemplo: um i5 de primeira geração não é muito melhor, que é um quad-core, não é muito melhor que um quad-core ou um Core 2 quad anterior a essa geração, ok? A diferença não é muito grande e, portanto, os quad-cores antes dos i5 devem ter um preço perto dos i5 da primeira geração. E como é que sabem? Ao procurarem-se o processador de primeira, segunda ou terceira geração, fácil. Os de primeira geração, os Intel Core i3, i5 e i7 de primeira geração, têm 3 números, ok? 3. Se virem o nome do processador com 3 números, a primeira geração. Se virem com 4 números, o primeiro número indica a geração. 2500
é de segunda geração, o 3770 é de terceira, o 4690 é de quarta e por aí em diante, ok? Para terem uma noção do desempenho, utilizem o CPU benchmark.net. Para terem o número que lá está, é um benchmark muito genérico, não quer dizer que um processador que tenha um número acima seja sempre melhor em tudo que outro, mas utilizem esse site e utilizem sempre o mesmo para terem uma base de comparação aproximada do desempenho que podem esperar do processador. Portanto, passando do processador, motherboards é muito marado, ao contrário de processadores é muito difícil. Nas motherboards é muito difícil detectar alguns erros que elas possam ter. Ainda assim, existem alguns truques. Inspeção visual, sempre importante. Estejam a comprar diretamente com alguém, por exemplo, através do LX ou numa loja de componentes em segunda mão, whatever, inspeção visual é muito importante. A primeira coisa que devem procurar são capacitores rebentados, como este que estão a ver aqui. Se virem isto, esqueçam, ok? Esqueçam, não comprem a motherboard. Ainda assim, se não tiver aparentemente nenhum capacitor danificado, testem. Se comprarem diretamente a alguém, peçam para testar, façam o máximo de testes que conseguirem. Ou se forem em segunda mão numa loja, perguntem, certifiquem-se que têm garantia, nem que seja de 1 mês ou 2, para poderem trocar caso tenha algum defeito. Agora, nota importante, se tiverem que comprar uma motherboard em segunda mão, a ligarem e ela funcionar, ainda assim devem fazer a inspeção visual. Uma razão muito simples. Já passaram vários motherboards pela minha mão, portanto eu sei disto na primeira pessoa, nunca tive nenhuma minha em que acontecesse, mas já passou mais que uma na minha mão com este problema. Capacitores rebentados e ainda assim a motherboard liga. O que acontece é que, do nada, comportamentos estranhos aparecem. Os capacitores danificados vão danificar a distribuição de energia dentro da board, o que pode causar falhas ocasionais em alguns componentes antes da board deixar de funcionar. Por exemplo, do nada tenho um blue screen e depois estão uns meses, duvido, mas umas semanas sem ter outro e depois de repente pode deixar de dar ação, depois podem não ter internet, é a motherboard a morrer aos poucos e pode isso ser provocado por um capacitor rebentado, ok? Portanto, mesmo que a motherboard liga, não quer dizer que esteja em condições, inspeção visual muito importante. Memória RAM, um tiro no escuro. Esta parte é mais complicada. Se for DDR2, provavelmente, se comprarem, por exemplo, um Core 2 Quad com a 775, a socket, vão ter que usar DDR2. Muito provavelmente vão ter que comprar em segunda mão. Existe um software que arranca a partir da pen, que se chama Memtest 86, que podem deixar durante a noite a correr para ver se é encontrado algum erro. Ainda assim, no negócio de segunda mão de um componente que custa 20 euros, é muito difícil, certo? Estarem a fazer esse tipo de testes, tipo ou compram ou não compram. Ainda assim, não há muito mais que se possa dizer em relação à memória RAM. A memória é algo extremamente sensível e imprevisível, tanto a memória RAM como a memória das placas gráficas, ok? Portanto, aqui é dos componentes com maior risco. O que eu posso recomendar é, se for DDR3, tentem não poupar aqui, comprem novo. Se for DDR2, desejo-vos sorte. Passando por outro componente, placa gráfica, testem-na e ponto. Não comprem nenhuma placa gráfica sem a testarem. Se for numa loja, normalmente as lojas de produtos em segunda mão têm garantia. Se for alguém que estejam a comprar, testem-na. Não aceitem comprar sem a testarem. Ponto final. Façam um stress test. Vejam como ela está. Vejam na internet qual é o desempenho que devem ter num ou outro benchmark e façam vocês o benchmark, ver se o desempenho é o mesmo. Estejam atentos a temperaturas e, se a comprarem, a primeira coisa que devem fazer é abri-la e mudar a massa térmica. Nunca se sabe como é que está a massa térmica lá dentro. É relativamente fácil, perdem poucos minutos e garantem que têm uma refrigeração, entre aspas, nova na placa gráfica. Isso é muito importante. Outra coisa é que devem confirmar se têm suporte para DirectX. Apesar de estarem a comprar em segunda mão, à partida o vosso intuito não é comprar para daqui a um mês voltar a comprar, ok? É para usá-la e esperar que dure algum tempo. Portanto, vejam se tem suporte para DirectX 12, façam uma pesquisa no Google, não sejam preguiçosos, o Google é vosso amigo nisso, e de uma forma geral, nas NVIDIA da quarta geração para cima é compatível com DirectX 12, e nas AMD as placas gráficas que fazem parte da arquitetura GCN 1.0 para cima
são compatíveis com DirectX 12, ok? E DirectX 12 não é a mesma coisa que 12.1, ainda assim não vamos entrar em detalhes. DirectX 12 pelo menos é importante, se tiverem a comprar agora. Nvidia 4ª geração para cima, AMD arquitetura GCN 1.0 para cima. Uma caixa, não há nada a dizer, olhem, vejam, vejam se gostam dela, vejam se tem algum dano. E vejam se o preço que estão a pagar faz sentido em relação ao que custa uma equivalente nova. Não há mesmo nada a dizer em relação a isto. Lembrem-se apenas que uma caixa pode durar para mais que uma geração de componentes, ou seja, vocês podem comprar uma caixa a pensar em mudar a motherboard, o processador, a gráfica, mudar tudo e a caixa ficar, e pode ou não fazer sentido comprar em segunda mão, ok? Mas não há nada a dizer, olha, está boa fisicamente, está boa para ser usada. Fontes de alimentação, quem me segue há algum tempo já provavelmente vai adivinhar o que eu vou dizer. Não comprei em segunda mão, ok? Fontes de alimentação, comprei novas. Por uma razão muito simples, mais ou menos como as motherboards, não é por ligar que está a funcionar bem. As fontes de alimentação, tal como as motherboards, também têm capacitores, entre outras coisas, que constituem uma fonte. E o facto de ligar não está a funcionar bem. Existe na internet, com relativa facilidade, podem comprar testadores para as fontes, mas aqueles que se podem comprar a um custo acessível, normalmente o que vão testar esses aparelhos é se a fonte está a entregar a voltagem correta, não a amperagem. E é frequente em fontes mais antigas, mais desgastadas, ainda entregarem a voltagem correta, mas não a amperagem. E a falta ou instabilidade na amperagem pode causar mau funcionamento de outros componentes e, na pior das hipóteses, danificar outros componentes, ok? Vou-vos dar uma pista. Nas motherboards, como eu mostrei há pouco, os capacitores rebentados, muito facilmente uma fonte com problemas pode contribuir para acelerar esse processo, ok? O mesmo para a placa gráfica. Portanto, fontes de alimentação, a única forma de testar a 100% é com equipamentos especializados que normalmente custam milhares de euros. Ninguém tem em casa porque não faz sentido ter. Normalmente só empresas é que têm isso, em situações normais. Portanto, esqueçam, fontes de alimentação, não poupem por aí, porque pode-vos sair mais caro depois, ok? Fontes de alimentação, a minha recomendação para a segunda mão é nenhuma, comprem nova. Discos rígidos, muito simples, software Crystal Disk Info, se puderem testar o disco rígido antes de comprar ou se tiverem garantia, liguem, instalem o software, vejam o que é que vos indica lá, se tem ou não setores danificados. Se der tudo certo, significa que o disco neste momento está a funcionar a 100%, ainda assim nada é garantido quanto ao tempo que irá durar, mas pelo menos vejam como é que ele está na data da compra e se devem ou não comprar em segunda mão. Se for por uma diferença aí, digamos, de metade do preço e não tiver setores danificados detectados, porque não? Podem, em vez de gastar 50, 25, ou em vez de 60, 30, e isso parece uma boa opção. Ainda assim, lembra-se de pelo menos usar o Crystal Disk Info ou outro software equivalente para ver se tem ou não setores danificados. Portanto, o que é que falta para ter a vossa máquina gaming a funcionar? Nada. Resta-vos desejar a melhor sorte àqueles de vocês que se vão aventurar por componentes em segunda mão. Deem-me feedback se compraram ou estão a vender alguma coisa. Existem excelentes oportunidades que podem aproveitar, e comprar componentes em segunda mão para montar um PC é uma espada de dois gumes. Vocês podem simplesmente sair-vos do tiro pela culatra e, apesar de seguirem todos estes conselhos e virem que está tudo a funcionar, terem um azar, por exemplo, de a vossa motherboard morrer ao fim de 3 meses, não há garantias de nada, ok? Foi em segunda mão, se foi comprado diretamente a alguém não vai ter garantia, ela estava a funcionar a 100%, mas se calhar por ter 7 anos o tempo de vida dela já estava a acabar, não há garantias de nada, mas por outro lado, existe a possibilidade, se tiverem paciência, se não fizerem compras impulsivas, de, se calhar por 200 e poucos euros, conseguirem ter uma máquina pronta para correr qualquer jogo atual, ok? Existem outras vantagens, como por exemplo, se usarem uma motherboard antiga, USB 3.0, barrou, não há, a não ser que comprem por PCI Express, mas em situações normais é esse tipo de coisas que pode acontecer, ok?
Bom pessoal, são os melhores truques e as melhores dicas que eu tenho para quem quer poupar alguns trocos comprando em segunda mão ou mesmo vendendo. Tenho uma noção aqui como se devem reger e portanto qualquer outra dúvida deixem aqui em baixo nos comentários. Se estão a comprar ou a vender, digam-me quais foram as vossas experiências. Certamente que me vão aparecer histórias engraçadas. Se eu achar que tenho uma quantidade porreira delas ou de realmente de interesse, eu partilho possivelmente numa live. Portanto, contem-me episódios vossos que tenham tido ou que vão ter a partir de agora. Para mim é muito importante e para alguns de vocês também, porque toda a gente gosta de ouvir dessas histórias. E para não variar, se tiverem gostado, carreguem gosto. Se não gostaram, não gosto, subscrevam e até à próxima.